Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Senhores, sejam visitados, que estes ensinamentos possam estarem sendo edificantes em nossas vidas e que nós possamos glorificar a grandeza do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Eu iniciarei uma série de estudos falando sobre o retorno, regresso do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que virá em glória, em poder e majestade, e será um dia de regozijo, de grande alegria para aqueles que estiverem preparados ou que se prepararam. Estão pregando nas igrejas o regresso, o retorno de um Jesus que teve fome, sede, sono. Este Jesus, seus traços físicos, suas pendências humanas, ficou no sepulcro. No decorrer do estudo falarei. No decorrer da série eu falarei. Eu irei falar do retorno do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que virá em glória, em poder e em majestade, semelhança daquele que João viu em visão, cujos olhos são como chama de fogo, os pés como latão reluzente. E quando Cristo manifestar em glória a sua semelhança, a sua glória irá ser muito além daquilo que João viu em visão no livro do Apocalipse. Deixe preparado aí o seu copo com água para entrarmos na presença. Participe desta bênção comigo. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, seja a glória do Cordeiro, meu Pai. Exaltado seja o nome, a santidade do Senhor. Nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos os seus ensinamentos. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Aquele Jesus, semelhança de homem, que esteve aqui na terra pregando o Evangelho, nem todo olho viu, mas vejam, senhores, o Rei dos Reis, grande comandante, que virá em poder, em grande glória, todo olho verá. O apóstolo Paulo, falando no livro de 1 Coríntios 15, que nem todos dormiremos. Olha, eu falo com vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados
seremos todos no abrir e fechar de olhos. O maior objetivo desse estudo é que devemos preparar. Se estivermos vivos, falarei, possamos sermos transformados. E se mortos, possamos ressuscitarmos na primeira ressurreição. Será um dia de grande alegria, de grande regozijo para aqueles que estiverem preparados. E aí vejam, senhores, não importa termos a expectativa de estarmos vivos na iminente volta do Senhor, mas que nós possamos estarmos preparados. Esta é a maior verdade do Santo Evangelho, a iminente volta do nosso Salvador, de uma forma visível, literal, corpórea, onde todo olho irá vê-lo. Aqueles que estiverem vivos, não preparados, não suportarão o fulgor do brilho da glória do Cordeiro. Irão sair correndo para os montes, os penhascos, porque não suportarão a glória. Mas para aqueles que estiverem preparados, tiverem dormido no pó, preparados, será um dia de grande regozijo, de grande alegria. E aí vejam, senhores, esta maior verdade. Nem mesmo os pastores acreditam que esta eminente volta do nosso Salvador, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ela está tão próxima, porque estão dando pouca importância. As suas prioridades são outras, bem diferentes. E aí vejam, senhores, muitos crentes romanos 3:11 estão dormindo nas igrejas, porque nem mesmo os pastores estão preparados ou se preparando para esse dia tão glorioso. Agora vejam, senhores, as maiores catástrofes que eu tenho visto em números. Teve uma grande festa agora, comemoração no Brasil inteiro, uma grande folia, festa da carne. E logo após houve esta tragédia aí pelas águas. Muitas famílias, pessoas perderam as suas vidas. E houve outras tragédias no nosso mundo, no nosso planeta, que não gostaria, que não tem tempo de relatá-las aqui. Agora, compreenda os senhores. Nas tragédias que eu tenho presenciado, infelizmente, não tem morrido só pessoas que não aceitaram o Evangelho, pessoas incrédulas, mas tem perecido crentes também. Nessas enchentes agora pelas águas, em Minas, muitos crentes, famílias de crentes, perderam a sua vida. E aí compreendam, senhores, inúmeros acidentes
automobilísticos, aeronaves, aviões têm caído. Lá no meio tem crentes também. Qual é o maior objetivo desse pequeno estudo? É que nós devemos vigiar, devemos estarmos preparados, que se formos antes, possamos ressuscitarmos na primeira ressurreição, com gozo, alegria, para contemplar a vinda do nosso eterno Salvador. Infelizmente, esses estudos que eu tenho mandado aqui, já mandei para inúmeras pessoas, muitas pessoas que eu já enviei esses estudos respeitosamente, já não estão mais aqui entre nós. Se tiveram tempo de preparar, eu não sei. Se prepararam, eu não sei. Eu tenho feito a minha parte. Então, Senhor, Senhora, nós devemos vigiarmos, prepararmos, porque as mortes prematuras, as tragédias, não têm atingido só os ímpios, mas famílias que estudam a palavra também. Inúmeros pastores têm morrido no altar. Inúmeros pastores têm tido as suas vidas ceifadas prematuramente. E aí, compreendam, senhores, devemos vigiar e não acreditar que só acontece com outros e conosco não. Por isso devemos estarmos preparados, vivos ou mortos, que na primeira ressurreição possamos regozijarmos para contemplar a volta do nosso eterno Salvador. No livro de Mateus 24, versículo 37, o Senhor fala: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, nada disso é pecado. Mas, porém, tem pessoas que têm tido as suas vidas ceifadas muito antes do retorno de Cristo em glória nos céus, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamentos. E para estes Cristo voltou para eles. Esses que têm perecido aí em grandes tragédias, têm partido antes em mortes prematuras, Cristo voltou para eles. Então, para nós, Senhora, que tem bondosamente me assistido, devemos vigiar e não acreditar que só vai acontecer com outros e conosco jamais. Dentro de pouco tempo começa a grande tribulação. Irei falar na série. O que é a tribulação? É que o Santo Espírito vai ser retirado da terra. A pregação do Evangelho irá ser concluída. Eu não posso cravar aqui, porque tem muitas pessoas que vai sair por aí alardeando. E quando a pregação do Evangelho for concluída, aí não vai haver mais salvação. As pessoas vão começarem a se angustiarem,
a querer ouvir a palavra, a correr para as igrejas, mas aí já não vai haver mais salvação, porque o Santo Espírito já foi retirado da terra, e aí não tem mais como as pessoas serem salvas. E aí começará a grande tribulação que eu irei falar. Grandes catástrofes, enchentes, maremotos, terremotos, onde ceifará a vida de milhares, milhões de pessoas. As maiores epidemias, as maiores enfermidades, os piores vírus irão contaminar as pessoas na grande tribulação, porque ainda temos as misericórdias do Santo Espírito atuando nos corações e parando, freando esses males para que almas se convertam ao Santo Evangelho e não percam a salvação. Por isso o Santo Espírito ainda está atuando nos corações das pessoas. Mas quando ele for retirado, aí não vai haver mais misericórdia. Aí essas catástrofes, estes males cairão nesse planeta sem mistura de misericórdia, porque o Santo Espírito já não vai mais estar. As pessoas vão procurar, olha, fale comigo do Evangelho. Muitos vão correr para a igreja. Olha, eu quero ouvir o Evangelho inutilmente, porque não vai haver mais. O Santo Espírito já retirou da terra, e aí começará o tempo de angústia, a grande tribulação. Então, antes devemos preparar, vigiar, que se partirmos antes, possamos ressuscitarmos na primeira ressurreição. O apóstolo Paulo fala: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar de olho. As previsões proféticas falam que dá indício que muitos mais novos do que eu estarão aqui, se estiverem vivos, e verão Cristo vindo nas nuvens dos céus. Pelo pouco tempo que falta, profeticamente falando, os cumprimentos proféticos. Não falta muito para o começo do tempo de angústia, da grande tribulação, e para o retorno de Cristo a essa terra. O Santo Espírito já falou, eu não posso alardear aqui. Nesse canal eu tenho muita responsabilidade com as pessoas que me assistem, para não saírem aí falando de coisas que não condizem com o Santo Evangelho, com a palavra, porque este canal, o compromisso dele é com o Santo Espírito, é com a verdade. Tudo que eu falar aqui nesse canal tem um peso do Santo Espírito, tem um peso da verdade do Santo Evangelho. Por isso não posso alardear aqui, mas o Santo Espírito já falou aqui, quando começa o tempo de angústia, a grande tribulação e as previsões para Cristo voltar a essa terra. Então, Senhor, Senhora que tem me assistido, vigia, vamos preparar-nos, vivos ou mortos. Se estivermos vivos, seremos transformados, mortos, ressuscitados para o encontro do Senhor. Então, este é o maior objetivo do estudo, que nós devemos prepararmos. Estas catástrofes que têm ocorrido, acontecido no nosso planeta, não têm ceifado só a vida de incrédulos. Famílias de crentes
têm sido ceifadas também. E aí vejam, senhores, se porventura ocorrerem conosco, que estejamos preparados para ressuscitarmos na primeira ressurreição. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. A água desse homem e desta mulher. Quando tomarmos, que esta água se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória da sua presença. Vamos participar. Vamos agora fazer a oração das portas abertas. Estenda suas mãos para cá, meu Pai. Consagra as mãos desse homem, desta mulher, desta família, deste irmão, desta irmã. Quando colocarem no alto da cabeça, toda a obra do mal possa ser desfeita e que todas as portas possam serem abertas. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, creia, seja humilde, feche os seus olhos. Meu Pai, exaltado seja a santidade do Cordeiro, na glória do Santo Espírito, na autoridade que puseste em minha vida. Eu digo que o fogo do Espírito passa do alto da cabeça desse homem, desta mulher, deste irmão, desta irmã, desta família, e que repreenda, meu Pai, todo o mal. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor. Tire as suas mãos e joga para trás com fé. E diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha família, sai para o abismo e não volte nunca mais. Eu declaro que as portas sejam abertas e que a presença do Senhor, a proteção do Senhor possa invadir a sua vida para a glória que há no nome do Senhor. Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor, para que Ele possa cada dia cuidar de nós. Se os senhores querem, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça este homem e esta mulher, esse irmão, esta irmã, esta família. Meu Pai, envolva-os na tua graça, nos teus cuidados, na tua proteção, para a glória da sua santidade. Amém? Grande abraço, até o nosso próximo encontro.